A gente vive uma sociedade onde a gente está explorando aqui um pouco pessoas muito confiantes, mas muito ignorantes. Eu vejo as estatísticas de leitura no Brasil e eu falo assim, cara, essa estatística é completamente errada. Porque É pior. é muito pior. Sim. Cara, no meu círculo que eu vivo, é um ambiente, é uma bolha. É uma bolha. De uma bolha de uma bolha. É. As pessoas não leem. Então, imagina o Brasilzão de verdade que sequer tem dinheiro para comprar um livro. Então, onde a gente se perde? É na educação? Porque quando a gente fala de cultura, eu acho que a gente perdeu o conceito de cultura, né? Quando a gente vai olhar para a mídia, quando a gente vai olhar para a educação, quando a gente vai olhar para a própria academia, Acabou. onde a gente se perdeu, cara? Não existe mudança. Não existe mudança se não for pelo processo educacional. É a educação, a base educacional. Esqueçam. E não sou eu que estou dizendo isso. Vou te contar rapidamente a história de Platão. Platão nasceu em 427 a.C., morreu em 347 a.C. Platão era de uma família aristocrática ateniense. Era um aristocrata ateniense. Por pai e por mãe tinha ascendência nobre, rei, etc, etc. Um homem como Platão seria educado para a vida política ateniense. Era o que se esperava de um jovem aristocrata ateniense. Ele começou a ver a vida política nos bastidores da vida política, dentro de casa. Os tios, os pais conversando, etc, etc. E aí ele conhece Sócrates. E ele começa a frequentar Sócrates. E Sócrates é morto pelo regime democrático ateniense. Sócrates sofre uma pena de morte dentro do regime democrático ateniense. E ele fala, nesse momento eu abandonei a possibilidade de ingressar na vida política. Porque eu percebi que ninguém sabe exatamente do que está falando. Eu não posso pedir por uma sociedade prudente. Eu não posso pedir por uma sociedade justa. Eu não posso pedir por uma sociedade piedosa se eu não sei dizer o que essas coisas significam exatamente ou minimamente. Porque senão eu estou pedindo por uma coisa e vou ter outra. Se eu não sei exatamente, é como eu digo assim, Marcelo, vamos atrás de uma coisa amarela no mundo. Se eu não sei o que é o amarelo, ele pode estar aqui do meu lado e eu não o reconheço como tal. É processo educacional. Uhum. Então a gente está atrás da solução pela política, a gente está sempre buscando uma figura messiânica para nos tirar do buraco, a gente está sempre procurando coisas exteriores, mas a gente não está olhando para nós mesmos. E o que vai nos salvar? Formação, educação, escola, livro, cultura. Não existe outra possibilidade. Você pode fazer reforma política que você quiser. Você pode colocar o presidente, o ministro, o que vocês quiserem. Se você não começar a olhar para dentro de casa e ter na sua casa um espaço de leitura e frequentar gente alta, porque qual que é o problema? É um círculo terrível. Você é ignorante e busca informação na rede social, mas por ser ignorante você não consegue minimamente identificar quem seja uma figura legítima que possa te orientar num caminho razoável. Dá o peso. Não tem pensamento crítico, então não tem como dar você peso. Você não é capaz de fazer perguntas céticas. O que é uma pergunta cética? É uma pergunta pela causa, por um conhecimento mais profundo. Qualquer coisa que te diga uma coisa, qualquer pessoa que te diga uma coisa minimamente agradável, você vai lá. Ah, ele tem 1 milhão de seguidores. É 1 milhão de jegues. Você vai ser só mais um na mão de um charlatão. Então você não tem condições. E isso vai virando uma bola. Você vai para a escola. O que é a escola brasileira? O que é a universidade brasileira? Eu sou professor universitário. De 30% a 40% dos meus alunos são analfabetos funcionais. Você percebe isso? Não. Primeiro que é estatístico. Segundo que isso tá gritando na minha cara o tempo inteiro. Além de ser estatístico, você vive isso na pele. É bizarro, é muito triste falar isso, porque eu tô dentro do ambiente universitário, porque resolveram fazer justiça social dentro da universidade. Universidade não é para fazer justiça social. Exatamente, cara. Esse lance devia estar a elite intelectual. Não tem escola de base. Não tem escola básica, que lá tá o problema.
para todo mundo chegar em condições de concorrer para ingressar os melhores na universidade. Na universidade, o que se discute? Cota isso, cota aquilo, cota trans agora, cota trans e não sei o que. Progressão automática na escola. E aí, porque eu desmereço as dores das minorias sociais? Não, porque isso não deve ser critério para estar dentro da universidade. Critério é outro, especialmente quando a gente fala de dinheiro público. E eles usam isso exatamente para criar essa divisão, né? E aí, porque eu explico para quem tá próximo a mim, eu falo assim, gente, é exatamente o oposto do que se fala, porque não é que a gente não tem carinho e cuidado com as minorias, é exatamente o oposto, cada um faz o que quiser da sua vida. O ponto aqui é criar divisão para um competir com o outro. Ele não gosta de você e ele não quer você. Não é isso. Você precisa odiar o outro. Você precisa separar em grupos, porque o ódio, ele une muito mais do que o amor. Qualquer político sabe disso. Bolsonaro e Lula, pra gente citar só um exemplo emblemático aqui, né? Eles se amam. Um precisa do outro. É a ameaça Lula que fortalece Bolsonaro e vice-versa. Se não tivesse um ali... Você nunca vai ver Bolsonaro na rua pedindo impeachment de Lula. Nunca! Como você não viu Lula pedindo impeachment de Bolsonaro. Eles se reforçam no ódio. E qual é o resultado disso no processo educacional? O que nós temos. Uma universidade cada vez mais irrelevante, tirando das honrosas exceções de pessoas sérias que ainda estão lá dentro. As escolas acabaram. O nosso processo formativo está no lixo. A gente faz investigação de PISA, esses rankings nacionais, internacionais. Os piores, sempre. Irmão, a gente está brigando com o Gabão, com a África subsaariana. A participação do Brasil em termos de produção tecnológica remonta a 1980, nunca mudou. Nossa porcentagem de realização do ponto de vista da inovação e tudo. Um trabalhador norte-americano e um trabalhador brasileiro, a diferença é de 1 para 4 em termos de produtividade. Né? Isso é educação. Isso é educação. Isso é livro, isso é formação, respeito pelo processo formativo. Agora, o que acontece? O estoicismo mostra isso. Se você não tem respeito por você mesmo, você não tem respeito por mais nada. Ou seja, se você não para e fala assim, eu estou indignado com a minha ignorância. Esse é o ponto. Eu não vou ser o burro da mesa. Não vou ser. Eu vou pegar esse livro. Eu vou me inspirar num professor decente. Não vou confiar em tudo que me dizem. Vou parar de seguir gente idiota. Tem uma frase de um estoico, salvo engano é do Sêneca, que eu amo. Ele fala assim, você tem que tomar cuidado com quem você convive. Por quê? Com quem você frequenta, a turma que você frequenta. Porque se você frequenta um limpador de chaminés, você vai sair sujo de fuligem. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, se você frequenta o ignorante, o cara que despreza livro, que despreza cultura, que despreza música de qualidade. Não, eu vou deixar meu filho ficar aqui ouvindo o que ele quer, vai ser no funk, na porcariada, vai ser nos livrinhos mequetrefe, nem tem livro em casa, depois a gente vê isso e tudo. Se você frequenta limpador de chaminé, você sai sujo de fuligem.